Olá mais uma vez, eu sou a professora Juliana, estamos na nossa aula de número 14 e hoje a gente vai falar um pouco de dois conceitos da comunicação da língua portuguesa, que é a redundância e a ambiguidade textual. Primeiro vamos falar da ambiguidade. Você deve lembrar desse nome um pouco dos estudos do ensino médio, né? No tempo que a gente fazia interpretação de texto nos exercícios, porque a ambiguidade também pode ser uma figura de linguagem, a redundância também. Mas no dia a dia, na escrita, na fala, a ambiguidade está em expressões que dependem do contexto para indicar qual a interpretação correta. Mas como estilo, ela não deve ser usada em texto científico, texto profissional, texto acadêmico, texto informativo, apesar de ser bastante usada na linguagem poética, nas narrativas, no humorismo, né? Então, piadas, geralmente, são engraçadas, causam um efeito de humor, porque elas têm uma ambiguidade, ou seja, podem ser interpretadas de duas formas. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, vamos nos encontrar perto do banco. Se eu te mando uma mensagem dessa, tá? Vamos nos encontrar perto do banco. Eu não sei qual é o contexto que você pode achar que esse banco é um banco para se sentar, um banco de praça, um banco que as pessoas costumam se encontrar num ambiente do trabalho. Mas e se for o banco de agência bancária, né? É um exemplo simples de que a palavra banco, justamente por ela ter dois significados, pode causar aí uma estranheza na hora que a pessoa vê a mensagem e fala, ué, peraí, que banco que ela está falando? É o banco lá da praça ou o banco da agência? Então você vai ter que confirmar essa mensagem para poder fazer o que a pessoa quer, tá? Se eu disser assim, olha, hoje eu falei para a gerente que estava cansada. Eu falei para a gerente que eu estava cansada ou eu falei para a gerente que ela estava cansada? Então, neste caso, é sempre bom identificar as pessoas, quando você fala de mais de uma numa frase, por meio dos pronomes, né? Falei para a gerente que eu estava cansada ou eu disse à gerente que ela estava cansada. É um jeito de resolver, não tem muito o que fazer. Uso do pronome seu, tá? E do pronome sua, que são possessivos, né? Pode causar ambiguidade também. Então, se você não sei, está tratando de uma negociação, tem que faturar uma nota, e aí você fala, olha, mande o contrato da empresa e sua conta bancária. Claro que vai depender, de novo, do contexto, ou seja, da situação que vocês estão envolvidos para saber se é o contrato, se é a conta bancária da empresa, já quero mandar para a empresa, ou se é da sua pessoa que está fazendo a transação, porque às vezes não vai direto para uma agência, vai direto para uma outra conta, enfim, depende do contexto. Mas a frase, mande o contrato da empresa e sua conta bancária, não dá para saber se é a conta bancária da empresa ou a conta bancária do destinatário com quem você está conversando, tá? É como você encontra alguém e fala assim, como você tá? Tudo bem? Aí esses dias eu encontrei a Maria e sua filha. A pessoa vai falar, minha filha, né? Que está conversando com você. Não, a Maria e a filha dela. Então, eu já ouvi casos de alunos que falam assim, mas professora, eu ouvi dizer, eu li em algum lugar que não é para usar dele ou dela. É para usar, ele é um pronome possessivo, o carro dele, a casa dela, e deve-se usar neste momento de evitar a ambiguidade entre o seu e o sua, né? Então fala assim, olha, eu não sei o seu nome. O meu? Não, o seu nome se referindo a ele. Então é o nome dele, tá? Então, quando é para fazer humor, é comum a ambiguidade aparecer. Então eu lembro de um exemplo de propaganda, porque a internet está repleta de exemplos de placas públicas, de mensagens que têm ambiguidade, né? E aí tinha uma propaganda de uma grande rede de móveis que falava assim, promoção, móveis neste preço não vão durar muito. Era um panfleto, não dá para saber se a agência, não sei, o responsável queria realmente causar um efeito de humor, mas é um meio contraditório você falar que os móveis neste preço não vão durar muito, quer dizer, são de qualidade inferior, são porcaria e não vão durar nada, não vão durar muito tempo.
que na verdade eles queriam dizer que o preço estava tão convidativo, né, a promoção era tão boa, que não iam durar muito na loja, não iam durar muito em estoque. Mas é fato que a frase ficou desse jeito, que móveis neste preço não vão durar muito, ou seja, é tão barato que não vai ser de qualidade ou durar por muito tempo, né? Já a redundância, tá? A redundância também é chamada de pleonasmo, vocês devem estar lembrando aí, né? Pleonasmo é uma figura de linguagem, e bem como a redundância, ela acontece quando? Ela acontece muito no nosso dia a dia e a gente não percebe. Tem uma lista de expressões aí, de redundâncias famosas e que a gente não percebe que é, né? Ou que são essas expressões, e vale a pena dar uma olhada para ver se você já cometeu esse erro. Geralmente nós cometemos, eu me incluo nesse grupo, então quando você viu, você já falou, vamos encarar a situação de frente. Encarar de frente é uma redundância, ou seja, é o uso desnecessário e repetitivo de uma das expressões, porque encarar já tem o sentido de olhar fixamente para frente. Tenta encarar de lado, isso não existe. Tenta encarar de costas. Encarar sempre vai ser de frente, então é desnecessário usar o trecho de frente. Vamos encarar a situação, certo? Vamos encarar o problema. Então, essa é uma expressão que ilustra bem o conceito de redundância. Nessas listas aí, essa lista vai bem além do apenas subir para cima e sair para fora, que são redundâncias clássicas, porque geralmente nos nossos anos iniciais de aprendizado, ou com a mãe ou o pai corrigindo, são as que nós mais ouvimos, mas nós temos, até mesmo em correspondências comerciais, em mensagens no meio profissional, no meio acadêmico, como a gente ouve, por exemplo, comparecer pessoalmente a tal lugar. Ora, é uma redundância porque não há como comparecer sem ser pessoalmente. Então, você usa a expressão ou o verbo apenas comparecer, compareça à sala de número tal, você vai ter que ir. Então, comparecer pessoalmente é uma redundância, tá? Metades iguais. Pensem nesta expressão, metades iguais. Metade, ela já significa que um todo foi dividido em duas. E esses dois pedaços, essas duas partes, devem ser necessariamente iguais. Então, metades iguais é uma redundância. Anexar junto, né? O anexar aí, depois do advento da internet, tomou uma amplitude de anexar e-mail, anexar, que antes era só anexar de estar próximo. Então, um prédio está anexo ao outro, mas anexar junto é redundante, porque se está anexo, está necessariamente junto. Acabamento final, pense nessas expressões. Sorriso nos lábios, que é uma expressão até mais literária, tá? De literatura, de narrativas. Olha, ela me recebeu com um sorriso nos lábios. O sorriso vai ser onde? Nos lábios. Então, ela me recebeu com um sorriso. E aí você coloca um adjetivo, um advérbio que parecer mais propício aí para o momento. Um sorriso largo, um sorriso aberto, etc. O famoso elo de ligação, né? Então a gente fala, gente, elo de ligação é uma redundância, porque todo elo liga, todo elo é de ligação. Então, nós temos um elo profissional e não um elo de ligação profissional. Tiro ligação. Temos também a expressão déficit negativo. Mas e aí? Mas o déficit ele é negativo, então eu não preciso. Ah, professora, mas eu já ouvi dizer que é uma ênfase. Eu estou enfatizando. Não se enfatiza termos com redundância, a não ser na licença poética, na literatura, como eu falei, porque aí é outro gênero textual. Nós já fugimos um pouco do meio científico e profissional, acadêmico, para algo mais literário, tá? Poesias, romances, etc. O novo lançamento, já vi várias propagandas por aí, né? Olha, veja o novo lançamento da empreiteira. Ué, mas se é lançamento, não pode ser antigo, só se for um relançamento, né? Consenso geral, então a pessoa quer ali escrever uma pauta, você tem que escrever a ata de uma reunião. Olha, foi de consenso geral a aprovação. Consenso é porque todos aprovaram. Então, é de consenso que a aprovação passou, certo? O repetir de novo, repetir outra vez, que é algo tão comum na fala. Repete de novo, professora. Ué, mas quantas vezes eu falei?
Seria apenas repete. Eu disse uma vez, professora, repete. Vai repetir. Então não é repete de novo, nem repete outra vez. Só se você realmente quer que eu fale uma terceira vez, tá? E dentre aí os vários termos que tem na lista, tem o grátis, do ganhe grátis, né? Ah, ganhe grátis, mais redundante que isso, porque se você ganha, pago não é. Então é um ganhe e só. Ou receba grátis, tenha grátis, leve de graça. Pessoal que mexe com marketing, pessoal que mexe com divulgação, cuidado com o ganhe grátis, tá? Para finalizar, mas não menos importante, eu gostaria de lembrar que a redundância ela não é só de sentido. Existe uma redundância grave que é quanto à estrutura dos termos, quanto à estrutura da frase, quanto à sintaxe. Então nós temos um caso muito comum e isso a gente pode verificar independentemente do nível, do grau de estudo da pessoa, de leitura talvez diminua um pouco, mas o se caso. Então, a pessoa quer falar um pouco mais elaborado e fala, olha, se caso você passar por aqui, né, vá tomar um café comigo. Não, se e caso são duas palavras, duas conjunções, lembrando aí do ensino médio, duas conjunções que têm o mesmo significado, né? Então, ou eu uso, se você passar por aqui, vamos tomar um café, ou caso você passe por aqui, vamos tomar um café. Os dois juntos é desnecessário, sendo desnecessário é redundante, sendo redundante é errado. Perceba-se falando assim, se corrija que você vai perceber a frequência desse. Ah, se caso a gente se ver, não, se a gente, pode usar também como esse pronome, a gente se ver ou caso nos vejamos, tá? Outra redundância de estrutura, o uso do a, olha ele aí de novo, o a com H, né, do verbo haver, a no sentido de passado, o advérbio de passado, com o atrás. Então você fala assim, isso aconteceu há muito tempo atrás. Redundância, o a e o atrás nesta frase tem o mesmo significado. Então ou você diz, isso aconteceu há muito tempo, ponto. Ou, isso aconteceu muito tempo atrás, ponto. Os dois na mesma frase é sintaticamente errado porque é uma redundância. Nem sequer, cuidado com nem sequer, é o mesmo caso do se caso, né? Ele tem a mesma, são duas conjunções com o mesmo de sentido, que o nem e o sequer têm a mesma função. Então eu falo assim, olha, ele saiu e nem se despediu, correto. Ele saiu e sequer se despediu. O nem é a mesma coisa que o sequer. Então, falar assim, nossa, mas ele nem sequer se despediu. De novo, pode parecer que eu estou enfatizando, mas não, eu estou cometendo uma redundância. E para fechar, algo que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é essa tendência atual de usar a palavra mesmo e a palavra mesma para tratar, para se referir a alguém ou algo que você acabou de falar, principalmente em uma mensagem escrita, tá? Um e-mail, um WhatsApp, quando ele é considerado um meio já de comunicação empresarial, nos meios profissionais. Então você fala assim, eu recebi um caso assim, pessoal, que eu recebi um WhatsApp esse dia da secretária da minha médica e ela falava assim, a doutora viajou e a mesma pediu para avisar que a consulta será cancelada. Ora, parece que a doutora viajou e a mesma é algo do meio da linguagem formal, comercial, oficial, mas não é um vício de linguagem. Você acabou de falar, o simples é, a doutora viajou e pediu. É o mesmo sujeito, você acabou de falar da doutora, não tem outro personagem, não tem outro sujeito na frase. Então, olha, a doutora viajou e pediu, no máximo, e ela pediu. E mesmo assim ainda fica um pouco pesada a frase. Então, cuidado com o mesmo. Olha, temos interesse em tal contrato e o mesmo se refere, você acabou de falar a palavra contrato. Lembra-se daquela... na minha época de Orkut aí tinha uma comunidade que chamava Eu Tenho Medo do Mesmo, que são aquelas placas de elevador que você lê assim, antes de entrar no elevador, vírgula, verifique se o mesmo se encontra no andar.
Parece que é uma outra pessoa, né? Porque você acabou de falar do elevador e o único lugar provável, possível, para se entrar é o elevador. Comecem a perceber no seu prédio, no lugar que você for e tiver elevador. Já está escrito, corrigido, porque começou-se a ter uma discussão nesse sentido. Antes de entrar, vírgula, verifique se o elevador se encontra no andar. É o correto. E não, antes de entrar no elevador, vírgula, verifique se o mesmo, quem seria esse mesmo, é desnecessário, tá? Então, sempre com essa autocorreção, com essa percepção da comunicação ao seu redor, em placas, em livros, em novelas, em jornais, em desenhos, você começa a ter esse senso do que eu poderia corrigir e do que eu estou acertando.